boa noite, tudo bom? E aí, como estamos? Já pensamos no projeto, no programa de pós-graduação, no tema? E aí, como tá o andamento de tudo? Como foi o seu fim de semana? Tudo certo? Vamos começar? Hoje a nossa aula vai ser, vamos botar assim, panorâmica. Vamos saber o que é o projeto. Mas, antes de começar, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a professora Joyce Gonçalves Rechier e este aqui é o Escrita Acadêmica da Eu. Meu objetivo aqui é te ajudar a montar o seu projeto de pesquisa do zero. Mesmo que você não tenha tema, que ainda não tenha escolhido seu programa de pesquisa, nem tenha um edital aberto. É fazer com que você consiga montar o seu projeto de pesquisa sem neurose. Tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer uma visão panorâmica sobre o que é o projeto, quais são os campos do projeto de pesquisa e como que a gente devagar vai elaborando cada um deles. A importância neste canal, eu já aviso logo, não é elaboração de objetivos, elaboração de hipóteses, como eu construo minha introdução, não. A intenção deste canal é fazer você entender a importância do tema para a construção do seu projeto de pesquisa. Aqui eu vou te mostrar como, através do tema, você consegue fazer todo o seu projeto. Isso traz uma importância muito grande para o tema. Você escolhendo o assunto, o tema que mais te aquece, que mais te faz conversar com todo mundo, que te deixa mais feliz e que faz o seu coração explodir, faz com que a sua pesquisa fique mais leve, mais fluida e que você consiga terminar a pesquisa. Porque isso também é um quadro. Às vezes as pessoas não conseguem terminar. Tanto pela pressão que é estar dentro do programa de pós-graduação, quanto perder o interesse pelo tema. Então, vamos ter muito cuidado na escolha do seu tema de pesquisa. Como que a gente escolhe o tema de pesquisa? Qual é o assunto que mais te atrai? Aquele assunto que você fala assim, eu preciso saber um pouco mais sobre isso. Eu preciso pesquisar sobre isso. Uma pesquisa sobre isso vai fazer com que as pessoas tenham alguma novidade na sua vida. Se eu trouxer esse tema para dentro da academia, o meu tema pode acrescentar nas pesquisas acadêmicas. É assim que a gente vai pensando o assunto. Mas primeiro, esse assunto precisa ser importante para você. Se o seu tema não for importante para você, não adianta. Porque quem vai fazer a pesquisa vai ser você. O orientador, os amigos, o professor, as disciplinas. O ambiente é ótimo, você vai adorar. Mas quem é o entendedor daquele tema vai ser você. Quem vai se tornar referência quando terminar o mestrado por um outro estudante vai ser você. Então, o seu tema é muito importante. Você precisa ter certeza do seu tema. E o quanto aquilo ali faz bem a você. O quanto você quer que aquilo ali sirva, né? Como um subsídio para algum projeto, né? Qual a contribuição do seu tema? Então, cuidado na hora de escolher o tema, né? Hoje nós vamos ver assim, quais são os campos do projeto de pesquisa e o que é. O que acontece? Abriu um edital de pós-graduação. Primeira coisa que as pessoas pensam, o projeto de pesquisa. Mas existe uma diferença, é por isso que eu estou aqui. Existe uma diferença de projeto de pesquisa para pré-projeto ou anteprojeto de pesquisa? Na verdade, o projeto de pesquisa, ele vai estar pronto quando você estiver lá dentro. Porque o projeto de pesquisa, ele já tem que vir todo delineado. É o que você vai estudar. É o seu caminho para a sua dissertação. É o seu caminho para a sua tese. É o seu projeto de pesquisa.
Esse projeto que a gente faz para entrar na pós-graduação é o pré-projeto ou anteprojeto. Então, alguns campos desse pré-projeto, que a gente chama também de projeto de pesquisa, alguns campos eles são elaborados de maneira diferente, entendeu? Do que seriam elaborados são elaborados de maneira diferente do que vão ser quando você estiver lá dentro. As suas hipóteses, quando você estiver dentro do programa de pesquisa, elas serão feitas de uma maneira. Para você entrar, elas são vistas de outra forma. Por quê? Porque não tem a pesquisa ainda. Quando você faz o projeto de pesquisa dentro da pós-graduação, você já tem uma parte da pesquisa. Então, as suas hipóteses podem ser elaboradas de maneiras diferentes. Os seus objetivos também podem ser elaborados de maneiras diferentes. Aqui nós vamos aprender a fazer o anteprojeto. Aquele que é para você entrar e não cair não escorregar nessa questão de apresentar num anteprojeto uma proposta que seja igual de um projeto de pesquisa, porque não vai passar. Porque você não tem ainda pesquisa. Você tem um tema e uma possibilidade de pesquisa que você quer desenvolver dentro do programa que você escolheu. Você já escolheu o programa? Escolheu o programa de pós-graduação, eu já conversei aqui com vocês, é de extrema importância, porque exclusividade. Programa de pesquisa, você escolhe qual você vai fazer. Porque na sua justificativa você vai ter que dizer para os avaliadores o porquê que você escolheu esse programa tão maravilhoso para você estudar. Não dá, gente, para fazer um pré-projeto, um projeto de pesquisa para vários programas. Os editais são diferentes, as propostas são diferentes. A forma como você vai estudar o tema para ele encaixar na linha de pesquisa do programa é diferente. Então nós precisamos, eu quero tentar, Joyce, vários programas. Nós precisamos saber quais são esses programas, analisar as linhas de pesquisa, colocar o seu tema na linha de pesquisa que você pesquisou, para daí a gente começar a montar o seu projeto de pesquisa. Precisa ter isso tudo definido, tudo muito claro, não tem mais dúvidas, de maneira alguma. Senão a gente nem começa. Mas você precisa ter uma ideia, né? Você precisa ter uma ideia de qual programa você vai fazer. E eu digo isso por experiência. Eu dei aula num curso preparatório para mestrados e lá eu tinha pessoas que tinham escolhido diferentes programas. Então eram diferentes temas e diferentes editais. Estavam todos ali para organizarem o seu anteprojeto, seu pré-projeto de pesquisa. Tinha uma menina que ela fez um projeto sobre logística reversa. Logística reversa, há 6 anos atrás, porque tem mais ou menos isso, há 6 anos atrás era algo que ela explicava, e a gente não conseguia entender. Logística reversa. Hoje a gente consegue entender, já está muito mais, né? Nós já conhecemos mais o termo, mas na época não dava. Então o projeto dela foi um projeto trabalhoso, porque não bastava só ela entender e explicar pra gente. Ela tinha que fazer com que nós, a professora e os outros colegas, entendessem o que era aquilo ali. Porque é assim que funciona. Você faz um pré-projeto de maneira que ele fique nítido e claro, né? E entendível para todo mundo. Senão não adianta. Não adianta termos difíceis, temas difíceis. Essa menina que escolheu a logística reversa, ela foi muito feliz, porque o tema era o tema de um campo em que ela trabalhava. Então você via que ela tinha propriedade sobre o tema que ela tinha escolhido. A gente podia perguntar A, B, C, eu não perguntava isso, mas poderia perguntar e ela respondia, porque era um tema que ela tinha propriedade para falar. Era um
um tema que ela, além de estudar, eu acho que na graduação, ela já trabalhava com a logística reversa, analisando isso em algumas empresas. Isso foi muito bom para ela. As minhas perguntas a elas não eram relacionadas ao como acontece e tal, e sim qual o seu objetivo, né? Com essa pesquisa, ela dava o objetivo, mas como você pretende fazer essa pesquisa, que são as perguntas que vão ajudar a montar o pré-projeto de pesquisa. Esse exemplo da menina da logística reversa, que eu adoro ela, é um exemplo de como o fato de você ter o tema apaixonante para você faz com que o seu anteprojeto seja diferente, autêntico, atraente. Vocês estão entendendo? Porque o tema vai chamar a atenção. Lógico, ela era da engenharia, ela não foi apresentar num programa de humanas, né? Vamos lá, no programa de psicologia, a logística reversa ligada ao ambientalismo. Não. Ela foi lá no campo dela, que eu acho que era engenharia, se eu não me engano, e apresentou e entrou com esse projeto sobre a logística reversa. Entendeu? Por isso que é importante você procurar o seu programa de pesquisa, aquele que você quer estudar, baseado no tema que você já pensou. No meu caso, eu sempre quis estudar relações raciais, né? Relações étnico-raciais. Eu não uso o termo étnico porque eu não estudo a questão indígena. Eu só estudo a questão da população negra. Então, eu, Joyce, uso o termo racial. Comecei fazendo uma pós-graduação lato sensu no PENESB da UF. Fui caminhando para entender, para saber, porque eu sabia que estava dentro do campo da população negra. Eu queria entender os corpos dos meus alunos negros que estudavam em tal escola, porque eu sou professora de educação física. Então eu precisava, eu via em todas as minhas aulas aquelas expressões e eu queria entender aquilo ali. Eu achava que eu precisava pesquisar como aquelas crianças agiam, se aquela ação delas era uma ação espontânea, se fazia parte de alguma expressão da ancestralidade. Isso tudo eram questões que ficavam na minha cabeça enquanto eu estava dando aula de educação física. Como que eu decidi o meu tema? Trazendo isso que eu queria saber para mim. Então eu trouxe esse tema, falei assim, Joyce, vamos pensar. O que você gostaria de saber? O que você quer saber dessas crianças? Primeiro, é questão racial por quê? Você quer estudar apenas as crianças negras? Ou as crianças negras e as crianças não negras? Essa foi uma questão que eu coloquei para mim. Depois, o que leva você a querer estudar isso? Se você está dando aula de educação física, e a educação física não necessariamente, a sua aula não necessariamente passa por atividades que tenham raiz afro-brasileira. Pelo contrário, a minha aula não tinha isso, porque eu não tinha espaço no currículo para passar. Então, esses alunos, eu via que eles faziam aula de capoeira. E a expressão desses alunos durante a aula de educação física era relacionado à capoeira. A resposta, quando a bola chegava, se fosse pego de surpresa, a velocidade de reação, o tempo de reação, o modo de reação, estava relacionado a tudo que eles vivenciavam dentro da capoeira. E assim eu fui elaborando o meu tema. Entendam, esse tema estava dentro do meu ambiente de trabalho, ele fazia parte de mim. Eu não peguei esse tema fora, ele fazia parte de mim. Lógico que depois ele foi reelaborado, aí eu pensei em fazer uma pesquisa sobre a dança afro dentro da escola, mas não tinha na época, isso já tem, vamos colocar, mais de 10 anos. Na época não tinha a dança afro aqui no Rio de Janeiro dentro da escola, que eu pudesse chegar rápido em um tempo hábil para poder estudar, eu não encontrei. Da dança afro, né, que foi com um tema que eu entrei no mestrado, que foi o mestrado em relações étnico-raciais, lá do Cefet. Esse tema da dança afro,
eu não conseguia prosseguir com ele porque eu não tinha um local, uma escola, que eu queria estudar dentro da escola, não tinha uma escola em que tivesse uma aula de dança afro para que eu pudesse entrevistar ou fazer uma observação participante dos alunos. E eu não queria fazer sobre a capoeira, não era capoeira. Eu queria fazer sobre a dança afro, né? Atabaques, danças de orixás e outros tipos de dança afro-brasileiras. Tinha um curso na época no Circo Voador que dava aula de dança afro, muito legal, mas não tinha crianças, eram só adultos. E eu não queria tratar com adultos, eu queria tratar crianças dentro da escola. Eu queria saber se as atividades afro-brasileiras causavam algum tipo de modificação nessas crianças dentro da escola. Então você veja a complexidade do tema. E o que era esse tema? Era o que eu queria descobrir, gente. Era o que eu queria pesquisar. Eu queria saber o que acontecia com essas crianças, porque eu via. Era algo que eu via, que eu assistia toda vez que eu ia dar aula e aquilo me incomodava. Mas não é um incômodo de repulsa ou de ai, que coisa. Não, gente, como assim que isso acontece? Será que tem a ver? Ou eu tô viajando? Ou então essa resposta é só porque eles fazem isso o tempo inteiro e eles fazem isso em casa, fazem isso na escola e isso vem pra minha aula? Era isso que eu queria descobrir. Da dança afro, eu fui para o corpo negro feminino. Por quê? Precisei mudar de linha de pesquisa e a linha de pesquisa do orientador que eu fui não tinha como eu colocar dança afro, porque o meu tema não encaixava na linha de pesquisa. Vocês estão entendendo? Eu mudei o tema para poder entrar na linha de pesquisa que eu precisava, que foi uma modificação super tranquila e continuou dentro do que eu queria, que era estudar corporeidade. Né? Conforme você vai estudando, você vai avançando e você vai delimitando ainda mais o seu tema até você chegar àquele cantinho que você não consegue ver no início. E o meu cantinho era corporeidade. E eu cheguei nesse cantinho mudando de linha de pesquisa. Isso tudo pode acontecer dentro do mestrado, isso tudo pode acontecer com você. Então, qual é o seu tema que você, assim, quer estudar e que você precisa, você quer saber? Né? O meu sonho era ser pesquisadora, eu queria saber o porquê que as meninas, no caso lá da escola, se comportavam daquela maneira durante os jogos. Porque para cada... Se nós estivéssemos jogando futebol e a bola viesse até elas não respondiam da mesma forma dos meninos. Elas não faziam controle de bola ou domínio de bola. Elas tinham um outro tipo de reação que depois eu fui descobrir que é uma reação que vinha das aulas de capoeira que elas faziam. Qual era a minha dúvida? Aquilo dali estava com elas ou elas já faziam isso o tempo inteiro em casa e na capoeira e acabava fazendo na minha aula também? Aquilo ali era a resposta da atividade afro-brasileira que elas realizavam ou não? Era uma resposta delas, né, individual. Eram as minhas questões na época, tá? Então, assim, por aí a gente vai vendo mais ou menos como montar o tema e o quanto você precisa gostar do seu tema. Você precisa ser apaixonado por seu tema. Ninguém precisa estar apaixonado com você. O tema é seu e ninguém precisa estar apaixonado por ele, não. Quem tem que estar apaixonadíssimo pelo tema, amando o tema, achando o tema o máximo, que você quer passar o resto da vida pesquisando, é você. Porque esse tema vai sair do mestrado, ele pode entrar no doutorado, ele pode ir para o pós-doutorado. Desse tema, você pode delimitar ele, achar o âmago desse tema e ele ser o tema que vai ser a sua referência para você estudar. Então, assim, atenção na escolha do tema. Vamos ter essa atenção e esse cuidado com o tema. Até mesmo porque dentro da pós-graduação é muita correria. O mestrado são 2 anos só. A vida não para você fazer um mestrado. Então você vai estar trabalhando, no caso, né, vivendo, casado, com filhos,
E o mestrado está rolando e não vai parar. O seu filho não vai parar de crescer, nem de fazer bagunça, nem de pedir mamar como era minha filha, porque você está escrevendo a sua dissertação. Então, assim, você precisa ter esse tema como um foco. Porque tudo acontece quando você está dentro do mestrado. Tudo, tudo. Dá para fazer mestrado e doutorado com o filho? Ah, é difícil? É, mas dá. É tranquilo. Mas antes de estarmos lá dentro, como que a gente faz para entrar? Como que eu faço para entrar num programa de pós-graduação? Primeira coisa, vai lá no Google procurar o seu programa de pesquisa. Qual o tema que você pensou? Eu pensei em dei o tema da logística reversa, pensei em um tema sobre literatura. Tá, mas qual literatura? Literatura clássica, contemporânea? Qual literatura você pensou? Qual literatura que te engaja? Aquele tema da literatura que faz você... Não, preciso estudar um pouco mais sobre isso aqui, eu quero saber mais sobre isso aqui. Vai lá e procura os programas de pesquisa que tenham linhas de pesquisa ligados a esse tipo de literatura que você escolheu, tá? E aí você vai tentar o seu pré-projeto para este programa. Mas, Joyce, apareceu outro muito legal, tem outro edital? Você vai escrever outro projeto. Você pode manter o mesmo tema, as mesmas ideias, mas você vai adequar aquele edital que eles estão pedindo, mas o edital é super parecido, mas é diferente. Se você lê o edital com atenção, é diferente. Ou o objetivo tem que estar dentro da apresentação, a justificativa não pode ter mais de 5 linhas, não sei. Sempre tem algo diferente. Evitem repetir. Analisa tudo e pega o seu tema, coloca dentro de um edital. Beleza. Quero tentar um outro lugar também, não tem problema, isso é super comum. Você vai tentar, existem muitos programas e muitos programas legais e você vai tentar mais de um. Um projeto para cada um. Um pré-projeto para cada um. Tá bom? Faça assim, que é melhor e é mais justo com você. Do que você pegar e enviar o mesmo e lá na frente você vê que isso não é legal. Tá? Então vamos lá. Campos do projeto de pesquisa. O primeiro eu já coloquei, desculpa, eu já falei, que é o tema. Se você não pensar no seu tema, nós temos uma complicação. Por que uma complicação? Porque o seu tema é ele que vai te dar qual a linha de pesquisa que você vai tentar. Por que, Joyce, você tem que saber a linha de pesquisa? Porque lá na justificativa, que é um dos campos do projeto, você tem que dizer qual a linha de pesquisa você quer. Por que você quer estar ali? Porque é importante para você estar dentro daquele programa de pesquisa que é tão legal. Então, assim, o seu tema é a base pilar de tudo, tá? Tem o tema decidido, fez uma breve visualização, assim, do que você quer desse tema. Feito? Achou o programa de pesquisa? Tem edital aberto? Bingo. Vamos tentar. A segunda parte do projeto que aparece é o título, certo? Vamos lá. Por que, Joyce, o título? Porque quando você olha o projeto, você vê a capa. E na capa tem o título. Como que a gente elabora um título de pesquisa? É por meio de quê? Eu vou inventar? Não, você não vai inventar. Você vai pegar o seu tema e vai tornar ele o mais interessante possível para a pessoa ler este tema. Precisa ser a primeira coisa a ser feita? Claro que não. O título pode ser a última coisa. Você pode fazer o projeto inteiro e no final escrever o seu título. Mas o seu título precisa ser atraente, convidativo, instigante. Precisa ter palavras que as pessoas falam assim, nossa, o que é isso? Por que ela vai estudar isso?
No caso do tema da menina da logística reversa, não precisava de muita coisa 6 anos atrás. O título dela, se ela botasse logística reversa, a empresa tal, e isso e aquilo outro, já ia chamar a atenção. O que é logística reversa, gente? Há 6 anos atrás, a gente chamou a nossa atenção. Então, o segundo campo é o título, que pode ser elaborado ao fim do projeto sem problema algum. Depois do título, nós temos um outro campo, que é a apresentação / introdução. Por que barra? Por que barra? Os editais muitas vezes escrevem assim, uma breve introdução do seu projeto. Como que você vai introduzir, né? Como você vai mostrar para a pessoa o que é a sua pesquisa se ela nem começou? Não tem como. Então, muitas vezes a introdução que é solicitada nos editais os componentes da introdução com a apresentação. O que é a apresentação? Quem é você? De onde você veio? De que ponto você está partindo? Como assim? Eu sou Joyce Gonçalves Rechier, eu sou professora de educação física, mestre em relações raciais, em relações étnico-raciais pelo Cefet, mestre em ciências sociais pela PUC-Rio. Este é o meu ponto de partida. Meus estudos falam sobre a corporeidade das mulheres negras passistas. Este é o meu ponto de partida. Eu estou me apresentando, né? Sou mãe de 2 filhas, fiz trabalhos assim, assado, participei do congresso, taranã. Minha ideia de tema começou com... Aí eu conto essa história toda das minhas alunas que respondiam de maneira diferente, a velocidade de reação, o tempo de reação, a reação corporal delas à atividade física era diferente das outras alunas que não faziam capoeira e isso me chamou a atenção. Isso é uma apresentação. Eu tô dizendo para você quem eu sou e de onde eu tô partindo, de que ponto eu tô saindo para te explicar depois o que eu quero pesquisar. Eu dou o meu ponto de partida. Fiz isso, fiz aquilo, lá. O que mais faz parte da apresentação? O que você pretende pesquisar? Em um certo momento, eu vou dizer tudo o que eu fiz e tudo, como que eu cheguei a esse tema, que é essa explicação das minhas alunas. Como que eu cheguei nesse tema? Assim, assado. Encontrei na linha de pesquisa do programa tal um meio de realizar pesquisa sobre o tema corporeidade negra nas escolas. Então, ali na apresentação, eu já posso botar a linha de pesquisa. Por quê? Porque eu estou dizendo pro avaliador como que eu cheguei ali. Esse é o ponto de partida. Eu cheguei nessa linha de pesquisa, eu encontrei uma forma de estudar a corporeidade dos alunos negros nas escolas, pretendo analisar parará. Tenho como hipótese que tal coisa, parará. Perceba a importância do programa de pesquisa, parará. Então, só na apresentação, eu já disse de onde eu vim, apresentação e introdução. Por que é introdução? Porque eu dou aqui, nessa pequena apresentação, o objetivo, a hipótese, uma justificativa breve e a razão que eu quero estar, a motivação que me faz estar naquele programa. Isso faria parte de uma introdução. Mas no caso de pré-projetos, a gente põe junto com a apresentação, que é para o avaliador entender de que ponto você está partindo. Entendeu? No caso das pessoas que estudam a branquitude, eu sou uma mulher branca que quer estudar a influência, a branquitude na composição de currículos escolares. Então, assim, você se coloca, que é o lugar de fala, você se coloca
coloca de que ponto você partiu, como você teve essa ideia, como você chegou a esse tema. É história mesmo. Como que você chegou a esse tema? Por favor, não pode. Eu estava dormindo, sonhei, acordei e pensei nisso, porque não foi assim. Tem um motivo por trás de você ter chegado a esse tema, onde que ele te incomoda, né? Em que ponto ele faz com que você se sinta motivada a querer saber mais sobre ele. Isso faz parte da apresentação e introdução. Precisa pular? Não. Se você escrever a apresentação logo no início, você já vai ter uma ideia do que você vai colocar no projeto. Vou apagar? Não. Você deixa escrito, porque quando você terminar a delimitação do tema e pereré, você pode voltar aqui, porque vão ter ideias aqui que você vai deixar passar. Entendeu? Esta é a ordem. Você não precisa pular a ordem para fazer os tópicos. Você pode ir fazendo um por um e deixar guardado. Porque depois você precisa revisitar isso. A sua apresentação vai ser escrita inúmeras vezes. Por quê? Porque as coisas mudam, o seu pensamento muda. Quando você chegar na parte da fundamentação teórica, você vai ter mais ideias, porque você vai estudar sobre o tema. Então a apresentação ela vai mudar, você não precisa apagar, escreva e deixa guardadinho, porque você vai usar de novo, tá bem? Só um minuto, por favor. Depois da apresentação, nós temos algo muito importante e que as pessoas às vezes ficam temerosas em fazer, que é a justificativa. O que seria a justificativa? Gente, justificativa é você explicar para o avaliador a relevância da sua pesquisa. Por isso, por que você escolheu esse tema e por que esse tema seria importante ser pesquisado? Você tem que saber isso desde o início, porque é aqui que você vai explicar para os avaliadores. Por que você quis estudar esse tema aqui? Essa é a justificativa do pré-projeto. Do projeto de pesquisa é outra coisa. É relevância, como é que isso vai para a sociedade, o resultado disso para a academia. Aqui você vai dar uma previsão. É um pré-projeto. Você dá uma previsão de como esse seu tema pode ser importante para o programa de pesquisa. Como esse seu tema pode contribuir para a linha de pesquisa. Como esse seu tema pode contribuir para as pesquisas do seu orientador. Qual a relevância desse tema para a sociedade atual? Pensa na menina da logística reversa, né? Naquele momento a gente não estava vendo, mas ela já estava vendo lá na frente que ia precisar ter um momento de logística reversa, porque os plásticos, os microplásticos iam estar no mundo e as empresas precisavam se responsabilizar por fazer a... Ai, gente, como é que é o nome? Fugiu a palavra. Transplante, não. Reciclagem. As empresas precisavam se responsabilizar por fazer a reciclagem dos seus próprios plásticos. Na época, ela lutou para explicar, mas era mais ou menos isso. Então, assim, por que o seu tema é importante para estar naquele programa? Como avaliadora de projetos, essa é a parte que mais me chama atenção. Primeiro a apresentação, para saber de onde surgiu o tema da pessoa. E depois a justificativa. Porque ela precisa me convencer aqui que ela precisa estar dentro do meu programa de pesquisa. Quando você tem a boa sorte de ser avaliado logo pelo seu orientador, porque às vezes as bancas elas passam por outras pessoas, você vai para a entrevista depois, você tem uma conversa com o orientador. Quando o seu projeto já cai na mão do seu orientador, a justificativa já vai dizer para ele o porquê que você quer estudar com ele. Por que a pesquisa dele é importante no desenrolar do seu tema dentro do programa. Vocês estão entendendo a importância da justificativa? Preciso deixar para depois? Não. Escreva de acordo com o tema que você pensou. Pensei em um tema, escolhi um programa, por que eu tenho que estar dentro desse programa? Isso já é uma boa justificativa.
ok? Vamos lá. Depois da justificativa, nós temos os objetivos. Aí começa a travação. Começa a travação. Joyce, como vou formular objetivos? Já fiz vários videozinhos de como formular e definir objetivos. Mas, gente, quando você tem um bom tema e delimita esse tema, a primeira coisa que aparece é o objetivo geral. Primeira coisa, você tem um tema, você faz a pergunta, o que você quer com esse tema? Pesquisar a corporeidade negra dos alunos negros em tal lugar. Objetivo geral. Não é tão difícil. Não precisa de uma lista de verbos. Você tá entendendo? Quando você tem uma boa delimitação do tema, os objetivos eles surgem aqui. Este é o meu método, entendeu? Você tem o seu tema, escolheu o seu programa, adequou dentro da linha de pesquisa dentro do programa, pá, uma justificativa. Depois, objetivo, perguntou para o tema, o que eu quero com você? O que eu quero de você, meu bem? Você é um tema maravilhoso, eu adoro, eu não consigo ficar longe de você, eu falo de você para todo mundo, você é minha vida. O que eu quero? Você quer analisar o quê? Pesquisar o quê? Descrever o quê? Olha o seu objetivo geral surgindo. Só com uma pergunta que você fez ao seu tema. Se o seu tema não for aquele tema que você gosta, que está dentro de você, que você é apaixonado, esta pergunta ficará sem resposta. Pode começar a pensar num tema vazio, que não tenha nenhuma importância para você. Deixa eu ver um aqui para mim, para dar um exemplo. Uma pesquisa sobre produção de material de natação. Não tem nenhum interesse. Produção de material de natação. Então, Joyce, quero estudar como é que os caras fazem aquela touca de látex de natação. Beleza. O que você quer saber desses caras? Como faz? Por que faz? Vocês estão vendo? Como é um tema vazio que não tem importância para mim, eu não encontro por que pesquisar. Quando você tem um tema que você encontra o porquê você quer pesquisar, a resposta do seu objetivo ela vai aparecer. Porque você vai perguntar o que você quer com este tema. Se você perguntar para mim, Joyce, o que você quer saber da corporeidade negra das mulheres fascistas? Meu amor, eu quero analisar a corporeidade, como essas mulheres são, sentem e vivem. Rapidamente. Este é o meu objetivo geral. Corridinho, mas é isso. Pergunta para o seu tema o que você quer com ele. O que você quer com esse tema? Eu quero analisar, pesquisar, demonstrar. Mas entenda a importância do tema ser importante para você. Que é o que eu falo. Se você escolher um tema que tá na moda, que fulaninho usou ou que todo mundo tá usando, e esse tema não tiver nenhum tipo de importância para você, essa resposta não aparece. Ok? Depois dos objetivos, nós temos as hipóteses. Outra travação. Por que as pessoas travam nas hipóteses? Porque as pessoas não sabem o que são hipóteses. E as hipóteses são as possíveis respostas que a sua pesquisa teria. Isso são hipóteses. São os atos que você vai ter que testar com a pesquisa. Né? A gente fala testar, mas não é testar de teste. Né? Você vai ter que averiguar, pesquisando, se aquilo ali é ou não é. Se pode ou não pode. Entendeu? A sua hipótese, ela precisa ser verificável. Tá? Difícil? Não. Escolheu o seu tema, corporeidade das mulheres negras fascistas. O que você quer? Analisar como essas mulheres são, sentem, vivem. Qual seria a minha hipótese central? Que a corporeidade dessas mulheres não tem nenhuma relação com a ancestralidade delas.
Essa é a minha hipótese central. Posso ter outras hipóteses, mas a minha hipótese vem da importância do tema que eu fiz a pergunta e do meu objetivo, que tá logo lá no início, lá no tema. Hipóteses são as possíveis respostas que a sua pesquisa pode ter, positivas ou negativas. Como assim negativas? É você negando aquilo que você colocou no seu objetivo. Eu acredito que aulas de educação física melhoram a capacidade cognitiva dos alunos. Isso é o que eu acredito. Isso pode ser o meu tema. A educação física melhora a qualidade cognitiva dos alunos. Beleza? Qual seria o meu objetivo? O que você quer saber desse tema da educação física na escola? Eu quero analisar se há ou não... eu quero analisar o aumento da qualidade cognitiva dos alunos praticantes de educação física na escola. Esse é o meu objetivo, analisar a qualidade cognitiva dos alunos que participam de educação física na escola. Qual seria a minha primeira hipótese? A educação física, sim, melhora a qualidade cognitiva dos alunos na escola. Essa é a minha primeira hipótese, a hipótese central. Qual seria a segunda hipótese? A educação física não tem nada a ver com essa galera, com a qualidade cognitiva dessa galera. Não muda nada. Entendeu? A hipótese é a possível resposta. Eu posso ter uma resposta positiva, que é afirmando, reafirmando aquilo que eu coloquei como hipótese central, ou não. Não, a pesquisa disse isso. Aí, por meio da minha fundamentação teórica, eu vou encontrando outros caminhos para a pesquisa. Mas isso não é a gente que responde. Quem responde é a pesquisa. Se você tiver uma hipótese que você mesmo responde, não é uma hipótese verificável. Se ela é uma hipótese óbvia, né? Não é uma hipótese de pesquisa, é uma pergunta que você está fazendo. É algo seu, tá? As hipóteses, você precisa verificar por meio da pesquisa. A pesquisa tá lá e por meio da você fazendo, evoluindo com a sua pesquisa, você encontra a resposta à sua hipótese. Tá? Você não pode responder a sua hipótese por si, porque aí ela não existe. Por que isso? Senão pra que você vai pesquisar se você já sabe a resposta? Você tá entrando num programa de pós-graduação, vai passar 2 anos ralando a beça, estudando a beça, pra ter uma resposta que você já sabe qual é. Não faz sentido. Não vai entrar. Então, assim, pra sua hipótese ser válida, além de ser criativa, né, porque é uma possível resposta, você precisa ter esse componente, que só dá para responder pesquisando. Não dá para eu olhar, abrir o celular e encontrar a resposta da minha hipótese. Tá bom? Depois da hipótese, nós temos a fundamentação teórica. O que seria a fundamentação teórica num anteprojeto, num pré-projeto de pesquisa? A fundamentação teórica é uma breve revisão de literatura. O que é isso? Você viu o seu tema, voltamos lá para o tema. Você escolheu o seu tema, você já delimitou o seu tema, né? Então você sabe o que você quer, como você quer, as formas que você já escolheu de descobrir o que você quer. Você vai pesquisar quem já falou sobre isso. Pode Google? Pode. Pode Google Acadêmico? Pode. Pode pôr periódico CAPES? Pode. Banco de teses? Pode. Livros? Pode. Você vai pesquisar quem já falou sobre esse assunto, para que estas pessoas te deem um embasamento teórico para você poder falar também. Porque, como disse o meu amado orientador do Cefet, o mestrado é só a iniciação científica da academia. Isto quer dizer que a gente não diz nada pela gente. A gente só diz alguma coisa por meio de alguém. Então, Joyce, o que você acha de tal coisa? Segundo Foucault, é isso, isso, isso e isso. Segundo Le Breton, é aquilo.
entendeu? Por isso que nos projetos a gente vê muito segundo fulano, segundo ciclano, citações, paráfrases. Por quê? Porque a gente não fala sozinho. A gente fala a partir de um autor, de um texto clássico ou de um intelectual que já está há muito tempo trabalhando sobre esse tema. E é através dele que a gente vai falar. Mas o que eu vou falar? O que você colocou aqui que você quer fazer. Você quer analisar o quê? Descobrir o quê? A partir daí você vai pesquisar quem já fez isso. Como que a pessoa fez. Qual o conceito que está ali? Dentro do seu tema, qual o principal conceito que existe dentro do tema que você escolheu? Quem te dá isso? A revisão de literatura, tá? Mas, Joyce, tem conceitos, categorias, calma. Você não está num projeto, você está num pré-projeto. Num pré-projeto, você nem sabe o que é conceito e categoria ainda. Então, coloca só o conceito. Se eu vou trabalhar a corporeidade, eu vou procurar quem me dá o conceito de corporeidade, porque eu preciso explicar para o avaliador que eu sei o que é corporeidade. Aí eu vou botar lá, Souza, vírgula, 2021, que eu acho que quando terminei, 2021, e vou escrever o conceito que a Joyce Souza deu sobre corporeidade. Concordando com Joyce Souza, aí põe entre parênteses lá, 2021, P ponto, que é a página onde a pessoa escreveu aquilo, eu sigo o conceito de corporeidade sendo isso, isso, isso e aquilo outro. E assim a gente vai montando a fundamentação teórica do pré-projeto, tá? É menos complicado do que parece, desde que você saiba o que você quer com o seu tema. Se você não souber o que você quer com o seu tema, nada disso aqui funciona. Por isso a importância de dar atenção ao seu tema. Beleza? Fundamentação teórica. Que vem, que a gente faz essa revisãozinha de literatura, que é conhecer outros autores. Quando a gente quando a gente entra nessa fase da revisão de literatura, de estar fazendo a fundamentação teórica, de estar entendendo o tema dentro dos conceitos que existem sobre ele, a sua mente faz plaft. E você consegue entender um monte de coisa. É nesse momento que você vai voltar lá em cima na apresentação. E com certeza algo vai mudar. O conhecimento transforma. A aprendizagem só acontece com a mudança do comportamento. E como que a gente vê essa mudança do comportamento? Você muda o seu jeito de pensar sobre o tema. Porque você vai ler muito sobre ele. Você vai conhecer muitos autores e muitas perspectivas sobre o tema que você escolheu. Você vai poder escolher até qual perspectiva você quer usar dentro da fundamentação teórica. Então isso vai mudar o seu modo de pensar. Quando você for escrever a sua apresentação / introdução, isso vai entrar ali. E aí você não vai precisar reescrever, você vai complementar tudo aquilo que você colocou no início, porque você não tinha a revisão de literatura, você não tinha a fundamentação teórica ainda. Ali na apresentação está mais a sua história e como você chegou até o tema. Quando você começa a fazer a revisão de literatura, vai começar a encaixar para você algumas peças de como você chegou a esse tema. E isso vai entrar ali na apresentação e vai ficar show de bola. Tá bom? Fundamentação teórica é isso, é a revisão de literatura e você vai conhecendo os autores, né, os intelectuais, livros, artigos. Gente, tudo que a gente puder ver sobre o tema, você vai ver e vai coletar as informações. Posso copiar direto? Não. Você vai parafrasear. Você vai fazer uma citação direta, que é aquela que aparece assim numa caixinha pequenininha. Você vai fazer uma citação indireta, que foi esse exemplo que eu dei agora falando de mim mesmo. Entendeu? Colocar quem fez. Você sempre tem que indicar de quem você de onde você baseou aquilo que você está escrevendo. Mas, Joyce, tirei da sua cabeça, da minha cabeça. Eu acho muito difícil. No início é muito difícil. Você leu em algum lugar.
Você leu, acreditou, aquilo entrou em você de tal forma que você acredita que é seu, mas você leu em algum lugar. Existem os pesquisadores, nós intelectuais pesquisadores, a gente faz muitos textos, a gente estuda muito, então é legal botar referência, é honesto intelectualmente. A gente colocar a referência de onde a gente tirou, entendeu? Então, toda vez que você estiver fazendo uma revisão de literatura, que você estiver lendo um texto, qual a atenção que você tem que ter? O trecho que você quer, o nome do autor, o ano e a página. Porque quando você for colocar isso no seu texto, esses dados vão precisar entrar. Tanto aqui na revisão de literatura, que vai ser pequenininho, gente. Não é nada, não é um projeto, é um pré-projeto. É pequenininho, são coisas curtas. Vai entrar aqui e lá nas referências, porque você vai ter que dizer onde que você pesquisou isso tudo. Essas ideias todas que surgiram na sua cabeça vieram de onde? Você tem que dizer, tá? Depois da fundamentação teórica, tem uma outra parte que também é travação certa, impressionante. Como as pessoas travam aqui, meu amor, na metodologia. As pessoas travam de travar e parar o projeto. O projeto não anda porque a pessoa não sabe qual a metodologia que ela vai usar. Tenha calma. Metodologia não é misterioso. Não precisa fazer uma pesquisa em livros de metodologia. Calma. Existe uma maneira mais tranquila de você entender a metodologia. Vou dar aqui só um bizu. Como é que você, que está começando agora, está entrando na pós-graduação, vai entender o que é uma observação participante? Você vai ler, você vai entender, mas você já fez? Não. Então você não sabe. A experiência metodológica vem da prática. Se você não fez, não coloque, porque a banca vai te perguntar e você não vai saber responder. A gente pode rolar, fazer um tiririco aqui, um tiririco ali, não dá certo. Eles sabem que você não sabe o que é a pesquisação, a observação participante, a metodologia qualitativa de não sei o que. Não coloca nada disso, não caia nessa. O que você pode fazer? Tentar explicar para o avaliador como você quer proceder com cada passo da sua pesquisa. Porque a metodologia é isso também. Como que você vai fazer cada parte? Olha, para analisar tal coisa, eu vou fazer uma revisão de literatura de tais autores que me levem até tal lugar. Isso faz parte da metodologia também e é uma excelente metodologia para pré-projetos. Porque você não se compromete com uma metodologia que você não conhece e que com certeza eles vão te perguntar. Agora, se você conhece, se você já participou, se você tem entendimento sobre metodologias e conhece, por exemplo, a pesquisação, você sabe como funciona, a observação participante, você sabe, eu sei como é que funciona, eu estava lá, eu vi, participei, coloca. E defenda na hora da entrevista, porque vão te perguntar e aí você precisa defender, tá? Então, metodologia foi. Vamos agora para uma outra. Deixa eu ver. Tá lá embaixo. Depois da metodologia, nós entramos em um outro campo, que é o cronograma. O cronograma, eu posso dizer que as pessoas dão pouquíssima atenção. Ah, não, o cronograma é só ali botar umas datas. Não é, gente. Cronograma é importantíssimo, porque é através dele que o avaliador sabe se você tem noção de como você vai equalizar o seu tempo dentro do mestrado ou do doutorado, né? Você tem que colocar no seu cronograma as suas disciplinas, as eletivas, as obrigatórias, o tempo de entrevista, se você quiser fazer entrevista com alguém, a transcrição da entrevista, o tempo que você vai escrever o seu projeto, a sua dissertação, o tempo até a qualificação, porque são 2 anos para você qualificar e depois para você defender. Então, assim, gente, você precisa dar o cronograma, você precisa dar uma visão pro avaliador, pro orientador, que você sabe o que você tá fazendo,
que você entende o tempo que você tem. Então, assim, olha, março e abril eu vou estar cursando as disciplinas eletivas, mas eu também vou estar fazendo uma revisão de literatura. De dezembro até fevereiro, eu vou estar escrevendo meu texto da qualificação. Não vou fazer disciplina nenhuma, tá? Isso é importante. Para isso que serve o cronograma também. Algumas pessoas conseguem se basear para estudo, para si mesmo, com o seu cronograma. Outras não. Deixam o cronograma apenas como uma base, né, de tempo para que o avaliador saiba o que você vai fazer. Aí é uma escolha sua e depende muito de como você lida com tabelas, né, com tempo, como que você divide o seu tempo, se você vai querer usar o seu próprio cronograma ou deixa a vida me levar e eu vou fazendo do jeito que dá, porque vai chegar um momento que o orientador vai te chamar e vai falar, olha só, essa parte aqui do cronograma que você colocou, você não cumpriu. Você não me entregou o primeiro capítulo em tal lugar. Entendeu? Então, como é que você faz isso no pré-projeto? Mostrando para eles que você conhece o programa. Você sabe que tem disciplina obrigatória, disciplina eletiva. Você sabe que tem congresso. Você sabe que você vai ter tempo de orientação, que você tem qualificação. Que você vai ter que ter um tempo para escrever o texto de qualificação. É isso que tem que aparecer no teu pré-projeto. Beleza? Então tá. Terminando já tô terminando. Aí chega um outro momento, lá embaixo já, que é o finalzão do projeto, que são as referências. O que acontece com as referências? Nas referências, você vai precisar usar a ABNT. E aí as pessoas dizem, não, difícil. Não é. Você precisa achar o documento oficial da ABNT para poder ver como que a gente coloca todos os livros, artigos e teses e dissertações. Como que eu coloco isso nas referências? Ah, Joyce, mas é muito difícil. Se você fizer você vai descobrir que não é tão difícil assim. Quando você estiver escrevendo o seu pré-projeto, na parte de revisão de literatura, você já vai deixar separado um documento Word, só com o título, o autor e a revista ou o livro, e com o ano do que você está lendo. Depois você só vai reorganizar aquilo ali no método da ABNT. Isso é manual, você fazer manualmente, que eu acho muito interessante você saber fazer. Porque quando você sabe fazer, se der um problema no software, você resolve. Se você não sabe fazer, o software às vezes tem alguma falha, vai passar e não tem como resolver. Se a gente, fazendo manualmente, já dá problema, o trabalho já volta porque você coloca a referência, não tá do jeito que tem que ser, você imagina numa falha de software que você não tá nem aí porque você colocou a responsabilidade de fechar aquela referência para uma outra pessoa. Então, assim, eu aconselho para o pré-projeto, eu não estou dizendo para a dissertação, para a tese, que são folhas e folhas e folhas de referência. Por favor. Mas para o pré-projeto, você vai ter, sei lá, 2 ou 1 página de referências. Faça a sua referência manualmente, não é tão difícil. Tá? Ah, com um autor, como é que coloca? Com 2 autores, como é que coloca? Se é artigo de revista, como é que coloca? Se é artigo de congresso, como é que coloca? Se você escrever isso no Google, regras ABNT, um autor, vai vir o desenho. Porque vem meio que desenhado mesmo. Autor em caixa alta, vírgula, o nome. O sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome. Ponto, o título do negócio. Ponto, o ano, a editora, o ano e aí a página, se eu não me engano. Você entendeu? Não é tão complicado. E para um pré-projeto, para que você não fique ansioso em ter que aprender a mexer no software, se você já sabe bingo, resolve metade dos problemas. Mas se você não sabe, não se preocupe que dá para fazer manualmente, tranquilamente, sem problema nenhum. Beleza? Então, minha gente, deixa eu ver, referência, fechou.
Esses são os campos que a gente vê num projeto de pesquisa, que eu já expliquei para vocês o que é um projeto de pesquisa e o que é um pré-projeto de pesquisa. Que para entrar na pós-graduação, nós vamos com um pré-projeto, que eu estou dando para o programa de pesquisa e para os avaliadores uma ideia do que eu quero pesquisar. Quando você chega com um projeto de pesquisa, você já está dentro da pós-graduação, porque o projeto é a linha que você vai seguir para fazer a sua pesquisa. O pré-projeto não, é uma ideia. Então, relaxem e tenham mais calma para poder visualizar isso tudo. Comecem sempre pelo início. Qual é o início? O tema. Escolha muito bem seu tema, porque o seu tema vai contigo do início ao fim do processo. Quando chegar na hora da apresentação, pense sempre de onde você está falando, quem é você e como que você chegou nesse tema. Isso já é uma excelente apresentação. Precisa ser uma folha, depende do edital. Qual o tamanho disso tudo? Tudo depende do edital. Por isso que é importante, após pensar o tema, saber qual programa de pesquisa você quer estar. Qual a linha de pesquisa que você quer entrar. Porque aí você consegue ir adequando o seu tema ao programa de pesquisa, ao programa de pós-graduação, a linha de pesquisa e facilita tudo. Vá devagar, com calma. As crianças chegaram. Vá devagar, com calma, que dá para ser feito. Depois da apresentação, nós temos a justificativa. O que seria a justificativa da sua pesquisa? A importância que ela tem nesse momento para o programa que você quer entrar. Beleza? Qual a importância? Como as pesquisas do programa, da linha de pesquisa, do seu orientador te ajudam a pensar o seu tema. Justificativa. Objetivos e hipóteses. Delimitou o seu tema, você tem seu objetivo e sua hipótese. Qual é o seu objetivo? O que você quer com esse tema? Você quer o que com ele? Qual é a sua hipótese? Qual a possível resposta que a sua pesquisa vai dar para o que você quer com esse tema? Essa é a sua hipótese. Depois, a gente vem para a fundamentação teórica e revisão de literatura. É você ler muito sobre o tema que você escolheu. Ler e selecionar as partes mais importantes, as partes que você acha que você vai precisar usar, as partes que estão ensinando algo para você. Você vai separar todas essas partes que elas vão fazer parte da sua revisão de literatura. Quando você for escrever, tudo isso vai aparecer ali, certo? Com o nome dos autores, o ano, o tipo de publicação, que vai aparecer lá nas referências. Então, um hábito que a gente tem que ter enquanto está elaborando o pré-projeto é anotar e ter tudo detalhadamente anotado. Se você pegar um texto de Foucault, vamos colocar assim, né? Vou pegar um texto de Foucault para ler. Você tem que ter numa outra folha qual é esse texto, o ano que ele foi lançado, é um livro ou um artigo? Qual a página que você pegou? Qual é o trecho mesmo, o trecho? Porque você não vai poder botar o trecho se ele não for uma citação. Mesmo que você queira fazer uma paráfrase, você tem que saber que trecho é esse, porque você não escreve nada sozinho ainda. Você sempre tem alguém falando com você, não esqueça disso. Então coloca numa folha separada, tá? Temos a metodologia, que eu já expliquei que não precisa ser um bicho de 7 cabeças para um projeto de pesquisa. Não precisa. Qual a metodologia que você vai usar? Se você conhece alguma que se encaixa ao seu objetivo, beleza. Joyce, não conheço nenhuma. Qual o passo que você vai dar para você conseguir realizar sua pesquisa? Passo a passo mesmo. Para encontrar o conceito tal, eu fiz isso. Como que você pretende entrevistar essas pessoas? Pretende chegar até o diretor de não sei o que, falar com não sei quem para fazer isso, para conseguir autorização. Isso tudo precisa estar
na sua metodologia, caso você não tenha, né, um conteúdo sobre metodologia, assim, uma metodologia específica, né, para colocar no teu projeto. O cronograma é a divisão de tudo que você vai fazer, de tudo que você pretende dentro do tempo que você tem dentro do mestrado. É uma tabelinha mesmo, com você dizendo para os avaliadores, olha, eu sei exatamente o que acontece aí dentro. Tem disciplina, tem congresso, tem núcleo de pesquisa, e eu vou fazer isso, isso e isso em tal tempo, eu vou escrever isso, isso e isso em tal tempo. Cronograma. Tem gente que consegue usar este cronograma para si e tem gente que não tem problema. Mas ele faz parte e ele é importante dentro do seu projeto de pesquisa. A partir daí, o seu avaliador vai saber se você sabe manejar o tempo ou não. E isso é um critério avaliativo, né? Você não pode botar no programa uma pessoa que não tem noção de que em 2 anos ela não consegue estudar o corpo no acidente. Tá bom? E as referências. Referências é aquela folhinha separada que eu falei, que você vai botar separadinha, com todos os livros, artigos e teses e dissertações, tudo que você leu, você vai colocar nessa folha separada, que essa folha separada você vai transformar ela na sua folha de referências. Precisa usar um software para referências, que é o Zotero, Mendeley? Não. Você não está escrevendo uma dissertação em que você tem, sei lá, às vezes 30 ou 20 ou 15 páginas só de referência. É um projeto, você vai ter uma página só, dá para fazer manual, tá? E é bom saber fazer, porque se houver algum erro, você sabe como consertar. O problema da utilização dos softwares para referências ou até para elaboração mesmo do projeto, é que se você não souber fazer, havendo falha, você não tem como consertar e as pessoas, os avaliadores, saberão que não foi você quem fez. Tá ok? Então, gente, hoje nós fizemos um panorama do que é um projeto de pesquisa. Expliquei o que era o projeto, o que é um pré-projeto, a diferença entre apresentação e introdução, a importância do tema, como a gente monta o título, a importância do título no seu projeto, que é aquilo que as pessoas vão ver, e fizemos uma leitura de todos os campos do projeto de pesquisa. Tá ok? Encontro vocês novamente na quarta-feira, às 19h50. Qualquer dúvida, pode entrar em contato no direct ou deixar um comentário que eu vou respondendo. Beleza? Um grande abraço a vocês, até quarta-feira e escrevam! Não apaga, escreve, coragem! Vamos junto nessa jornada. Beijinho!